Graça e paz, estamos no projeto Sementes de Fé e nesta manhã eu quero meditar com os irmãos no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, é importante nós revermos nossos conceitos bíblicos. Um dos primeiros princípios de Deus é fé em Deus. Não é simplesmente fé, é fé em Deus, diz a palavra. Porque eu posso pôr fé onde eu quiser. O texto bíblico diz que o princípio é fé em Deus ou na sua palavra. E veja o que está dizendo o Senhor aqui através do livro aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você e eu precisamos pôr em movimento a nossa fé. Fé é uma ferramenta que Deus colocou dentro de nós. Nós só precisamos saber como ela funciona. Esse é o objetivo desta manhã. Você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz aqui assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Você quer se aproximar de Deus? Então, olha o segredo. Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você não crer que Deus existe, não vai funcionar. Agora, se você crê que Deus existe, vai funcionar. E o texto diz que se você crê que Ele existe, Ele também vai se tornar galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador é aquele que vai dar um presente, Ele vai nos presentear. Então, toda vez que nós buscarmos a Deus com fé, Ele vai nos dar aquilo que estamos buscando. Agora, você precisa crer que Deus existe. E crer é um verbo, não é um substantivo. Fé é substantivo, crer é um verbo. Qual é a diferença entre fé e crer? A diferença é que a fé precisa ser colocada em ação. Quando a palavra de Deus é colocada em ação, então ela funciona. E se você quiser saber, no grego, fé é pistis e crer é pisteu. Então você percebe que quando a fé é colocada em ação, ela vira crer. Então esta é a proposta, que você passe a exercer fé. Aí vem a segunda grande questão bíblica: o que é fé? Muitas pessoas falam de fé, mas não sabem o que é fé. Então vamos ver a definição da palavra fé na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Isso é a definição de fé: certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Quando você vai tomar um ônibus e você está no ponto, quando você quer ir de, vamos dizer, de Vinhedo para São Paulo, eu estou na rodoviária e eu vejo escrito lá São Paulo, eu estico a minha mão. O que eu estou fazendo? Fé, certeza de uma coisa que se espera. Eu estou vendo São Paulo? Não, mas eu tenho certeza que esse ônibus vai me levar para São Paulo, porque está escrito São Paulo. Eu estou pondo fé naquela palavra, eu tenho certeza de uma coisa que se espera, convicção de um fato que não se vê. Eu estou vendo a cidade? Não, mas eu tenho convicção que esse ônibus vai me levar para São Paulo. Qual é a diferença de eu pôr fé naquela palavra que o motorista do ônibus colocou lá, ou por fé na palavra de Deus? A diferença é que eu estou exercendo fé natural e agora eu preciso aprender a exercer fé espiritual. E o nosso programa é Sementes de Fé. O que adianta eu dar um monte de semente para você se você não sabe o que é fé? Então, fé é a gente ter certeza, convicção de fatos que não se veem, certeza de coisas que se esperam. A fé, ela é algo sobrenatural.
Fé bíblica é algo sobrenatural. Eu preciso pôr a minha fé em ação na palavra de Deus. E se não bastasse isso, nesta manhã, ainda eu quero levar você ao livro de Tiago, lá no capítulo 1, vou ler 2 versículos para você. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é muito importante que a gente comece a tirar todo tipo de sujeira da nossa vida. É o que a Bíblia diz, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Agora, o texto diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu preciso acolher a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso ter desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu preciso praticar aquela palavra que vai ser colocada no meu coração. Como é importante nós entendermos. Eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso crer que a palavra dele é a única que pode me levar à vitória. Eu preciso crer que eu preciso implantar a palavra de Deus no meu coração e praticar esta palavra. Aí sim nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo nas nossas vidas. E ainda eu gostaria de levar você no capítulo 2, versículo 19 e 20 do livro de Tiago. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você acha que não existem demônios? Você acha que o diabo não existe? É só ler Apocalipse capítulo 12 e você vai ver que o diabo existe. Ele é um anjo decaído, poderoso, e quando ele caiu, ele trouxe com ele 1/3 dos anjos do universo. E eles estão lutando para roubar tudo aquilo que é de Deus nas nossas vidas, porque nós somos a obra maior da criação de Deus. Então o que o diabo faz e os seus demônios? Tentar roubar dos nossos corações a palavra de Deus que está sendo implantada. Vou ler de novo para você. Crês tu que Deus é um só? Não existem 2 deuses, só existe um Deus. Ele é uma unidade coletiva, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só creio nisso, porque Deus de letra maiúscula só tem um, não tem outro. E o Tiago está dizendo assim, Paulo está escrevendo para o Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é morta? Em algumas versões está inoperante. A palavra inoperante também é morta, no original aqui é morta. Fé sem obras é morta. E obras é ação, por isso que quando a fé é colocada em ação, ela vira um verbo, crer. Então, não adianta nada você ter fé na palavra de Deus e você não praticar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Esta é a proposta desta manhã, você, e com esse projeto, conhecer a palavra de Deus. Palavras são sementes. Então, o que adianta eu ter as sementes e não saber como plantar as sementes e como cuidar dela? Não vai colher fruto nenhum. Então, a fé sem obras é morta. Então, nós precisamos aprender a semente, conhecer as sementes, receber as sementes, colocar no nosso coração e pôr aquela palavra em ação na nossa vida. Aquilo que a palavra diz é que eu vou fazer. E eu quero orar por você nessa manhã. Vamos começar a conhecer as sementes, vamos colocá-las no nosso coração e vamos praticar em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus, mas eles não praticam. A diferença é que eles não praticam a palavra de Deus. Essa é a diferença. Nós cremos em Deus e vamos praticar a palavra de Deus. E a vitória vai ser dada, porque o Senhor prometeu que Ele vai nos galardoar. Amém?
Que Deus te abençoe. Quero orar por você nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse dia que está começando. Dá-nos vitória nesse dia para nossa família, para nossa vida, para todos os nossos queridos. Nós queremos conhecer mais as sementes da tua palavra e queremos pôr a palavra de Deus em ação. Ó Senhor da glória, visita-nos neste dia, dá vitória, nos livra de todo mal, de todo ataque dos demônios, porque os demônios estão tentando destruir tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas nós repreendemos em nome de Jesus todo o laço do passarinheiro agora, em nome de Jesus. Saia todo espírito de enfermidade, saia todo espírito de corrupção desta nação, caia por terra. Senhor, revela, porque o Senhor é o Deus da verdade e o Senhor é o Deus da retidão e da justiça. Dá-nos um dia de vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus.